Sob a proteção de Deus, declaro aberto esta sessão ordinária. Convido a vereadora Meire a fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Ficamos em pé para ouvir. Salmo 34. Lutai, Senhor, contra os que me atacam. Combatei meus adversários. Empunhai o broquel e o escudo e erguei-vos em meu socorro. Brande a lança e sustai meus perseguidores. Dizei a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que odeiam a minha vida. Recuem humilhados os que tramam minha desgraça. Seja como a palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor vier acossá-los. Torne-se tenebroso ou escorregadio o seu caminho, quando o anjo do Senhor vier persegui-los. Portanto, sem razão, me armaram laços, para que perder, cavaram um fosso sem motivo, venha sobre eles de improviso a ruína. Apanha-os a rede, por eles mesmos preparadas. Caiam entre próprios na cova em que se abrigam. Palavra do Senhor. Convido a primeira secretária, vereadora Rosa Meire da Silva Martins, a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sexta sessão ordinária, realizada em 10 de março de 2025. Presidente Eduardo Baptista, secretária Rosa Meire da Silva Martins. No 6 de março de 2025, no horário regimental, reúne-se a Câmara de Vereadores de Orizona, Estado do Paraná, e sob a presidência do vereador Eduardo Baptista, e com a presença dos senhores vereadores Ademilson Maroldi, Antônio Bezerra, Giselda Cristina Borsato Mulatti, Luiz Eduardo Mansano Cervantes, Oswaldo Maggi Filho, Ronaldo Alcântara Pascoal e Rosa Meire da Silva Martins, com a ausência do vereador Juarez Teixeira dos Santos. O senhor presidente, ainda contando com quórum legal e de acordo com a Constituição, em nome de Deus, declarou aberta a sessão, convidando o vereador Oswaldo Maggi Filho para proceder à leitura do texto da Bíblia Sagrada. Após a leitura do texto da Bíblia Sagrada, o senhor presidente convocou o primeiro secretário para proceder à leitura da sessão anterior. Em tempo, a vereadora Giselda Cristina Borsato Mulatti solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Mediante a solicitação dos nobres edis, o senhor presidente submeteu em votação a dispensa da leitura da ata, que foi aprovada por unanimidade, sem qualquer restrição. Do expediente constaram-se as seguintes matérias: projeto de lei número 010 de 2025, autoria do Poder Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a AVE, Associação Vida e Esperança, Asilo São Vicente de Paula, PAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Mandaguaçu e AMA, Associação Maringaense dos Autistas e das outras providências. Indicação de número 042 de 2025, autoria dos vereadores Antônio Bezerra, Eduardo Baptista, Oswaldo Maggi Filho, Juarez Teixeira dos Santos e Rosa Meire da Silva Martins. Súmula. Indica ao senhor prefeito municipal a implantação do Vale Alimentação a todos os funcionários públicos municipais de Orizona, Paraná. Indicação de número 043 de 2025, autoria dos vereadores Eduardo Baptista, Juarez Teixeira dos Santos e Rosa Meire da Silva Martins. Súmula. Indica ao senhor prefeito municipal que encaminhe um ofício ao diretor da Itaipu Nacional solicitando a doação de um caminhão prancha e 2 veículos modelo picape para o município de Orizona. E não havendo mais nenhuma correspondência servida no expediente, o senhor presidente encaminhou o projeto de lei de número 010 de 2025, que vai para as comissões de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Economia. Indicações de número 042 e 043 de 2025 ficam na Secretaria da Casa para seus devidos estudos e, em seguida, passou para os trabalhos da ordem do dia. Verificada a presença dos senhores vereadores, portanto, houve quórum legal de liberação da matéria em pauta. Em seguida, o senhor presidente submeteu em segunda discussão e votação o projeto de lei número 001 de 2025, que obteve a seguinte votação: 4 votos contrários ao projeto,
são os vereadores Adenilson Maroldi, Gisela Cristina Borsato Mularte, Luiz Eduardo Mansano Servante e Ronaldo Alcântara Pascoal. E 3 votos favoráveis, que são os vereadores Antônio Bezerra, Oswaldo Maggi Filho e Rosa Meire da Silva Martins. Sendo assim, reprovado por 4 votos contrários e 3 votos favoráveis. Em seguida, o senhor presidente submeteu em segunda discussão e votação o projeto de lei número 002 de 2025, que foi aprovada por unanimidade e sem discussão. Em seguida, o senhor presidente submeteu em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar número 005 de 2025, que foi aprovada por unanimidade e sem discussão. Em seguida, o senhor presidente submeteu em segunda discussão e votação o projeto de lei número 008 de 2025, que foi aprovada por unanimidade e sem discussão. Em seguida, o senhor presidente submeteu em primeira discussão e votação o projeto de lei número 003 de 2025, que foi aprovada por unanimidade e sem discussão. Em seguida, o senhor presidente submeteu a primeira discussão e votação o projeto de lei complementar de número 006 de 2025, que foi aprovada por unanimidade e sem discussão. Em seguida, o senhor presidente submeteu em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 009 de 2025, que foi aprovada por unanimidade e sem discussão. Em seguida, o senhor presidente submeteu em discussão única as indicações de número 038 até a 041 de 2025, que foram aprovadas por unanimidade e sem discussão. E não havendo mais matéria ou correspondência a ser lida e votada na ordem do dia, o senhor presidente convocou o segundo secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores inscritos para o uso da palavra. Usaram as explicações pessoais Gisela Cristina Borsato Mularte, Rosa Meire da Silva Martins e Eduardo Baptista. E não havendo nada a se tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente sessão, que não pode falar da presente ata. A ata da sexta sessão ordinária está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declara assim aprovada a ata por unanimidade e sem restrição. O vereador tem matéria da entrada na casa? Convido a primeira secretária, vereadora Rosa Meire da Silva Martins, que leia a matéria do expediente. Projeto de lei número 004 de 2025, autoria do vereador Eduardo Baptista. Súmula. Dispõe sobre as medidas para a prevenção do controle do mosquito Aedes aegypti no município de Orizona e das outras providências. Projeto de lei número 005 de 2025, autoria da vereadora Rosa Meire da Silva Martins. Súmula. Concede um dia de folga ao servidor público no dia do seu aniversário, sem prejuízo para os seus vencimentos. Indicação de número 042 de 2025, autoria dos vereadores Antônio Bezerra, Eduardo Baptista, Oswaldo Maggi Filho, Juarez Teixeira dos Santos e Rosa Meire da Silva Martins. Súmula. Indica ao senhor prefeito municipal a implantação do Vale Alimentação a todos os funcionários municipais de Orizona, Paraná, no valor de R$300, inclusive para comprar no comércio local. Indicação de número 044 de 2025, autoria dos vereadores Antônio Bezerra e Oswaldo Maggi Filho. Súmula. Indica ao senhor prefeito municipal a construção de reparos com muros e calçadas de prédios públicos. Indicação de número 045 de 2025, autoria dos vereadores Gisela Cristina Borsato Mularte, Luiz Eduardo Mansano Servante e Ronaldo Alcântara Pascoal. Súmula. Indica ao senhor prefeito municipal a disponibilizar o atendimento de um psicólogo aos servidores públicos municipais e também para crianças e adolescentes de vítimas de violência. Indicação de número 046 de 2025, autoria do vereador Luiz Eduardo Mansano Servante. Súmula. Indica ao senhor prefeito municipal a instalação de um redutor de velocidade quebra-molas na rua Atlas, esquina com a rua Paraná. Indicação de número 047 de 2025,
Autoriza o vereador Luiz Eduardo Mansano Cervantes. Súmula. Indica ao senhor prefeito municipal a construção de uma quadra de beach tênis na Praça Governador Haroldo Leão Pérez. Indicação de número 048 de 2025, autoria do vereador Luiz Eduardo Mansano Cervantes. Súmula. Indica ao senhor prefeito municipal a instalação de uma sala lúdica de uma unidade básica de saúde. Indicação de número 049 de 2025, autoria da vereadora Gisela Cristina Borsato Mulatti. Súmula. Indica ao senhor prefeito municipal a instalação de exaustores na quadra da Escola Municipal Baixa Pombo. Indicação de número 050 de 2025, autoria dos vereadores Gisela Cristina Borsato Mulatti e Ronaldo Alcântara Pascoal. Súmula. Indica ao chefe do Poder Executivo a aquisição e distribuição de repelentes em todas as instituições de ensino. Indicação de número 051 de 2025, autoria dos vereadores Antônio Bezerra e Oswaldo Maggi Filho. Súmula. Indica ao senhor prefeito municipal a implantação de um projeto interno entre Secretaria de Assistência Social, Idoso e Secretaria da Educação. Indicação de número 052 de 2025, autoria dos vereadores Antônio Bezerra e Oswaldo Maggi Filho. Súmula. Indica ao senhor prefeito municipal a viabilização do pagamento de inscrições em campeonatos, torneios, provas e atletas desse município. Indicação de número 053 de 2025, autoria da vereadora Gisela Cristina Borsato Mulatti. Súmula. Que o chefe do Poder Executivo crie um programa de políticas públicas de auxílio financeiro para o custeio de transporte dos estudantes residentes em Orizona. Indicação de número 054 de 2025, autoria da vereadora Gisela Cristina Borsato Mulatti. Súmula. Que o chefe do Poder Executivo crie um programa de políticas públicas de auxílio financeiro para o custeio de transporte de trabalhadores urbanos com carteira assinada residentes em Orizona. Projeto de lei número 04 de 2025 vai para a Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura e Bem-Estar Social e Ecologia. Projeto de lei número 05 de 2025 vai para a Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Economia, Comissão de Serviços e Obras Públicas. Indicação de número 042, 044 a 054 de 2025 ficam na Secretaria da Casa para seus devidos estudos. Peço a primeira secretária, vereadora Rosa Meire da Silva Martins, que faça a leitura da ordem do dia. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 03 de 2025. Projeto de lei número 003 de 2025, autoria do Poder Executivo. Súmula. Dispõe sobre a autorização do Poder Executivo para a inclusão da ação de leis municipais de número 1050, de 10 de setembro de 2021, o Plano Plurianual PPA, de número 1171, de 20 de novembro de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, de número 1172, de 20 de novembro de 2024, e Lei Orçamentária Anual, a LOA, e das outras providências. Projeto de lei número 03 de 2025 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei número 03 de 25 aprovado por unanimidade sem discussão. Em segunda votação e discussão, o projeto de lei complementar 06 de 2025. Projeto de lei complementar número 006 de 2025, autoria do Poder Executivo com caráter de urgência. Súmula. Dispõe sobre a edição da Lei Complementar de número 1106 de 2022 e das outras providências. Projeto de lei complementar número 06 de 2025 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está em discussão pedido de vista. Está em votação pedido de vista do vereador Adenilson Marodi. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista do vereador Adenilson Marodi. Projeto de lei número 06 está com pedido de vista. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número 09 de 2025. Projeto de lei complementar número 009 de 2025,
2025, autoria do Poder Executivo, caráter de urgência. Súmula. Altera e acresce o dispositivo legais da Lei Municipal de número 1156 de 2024 do município de Orizona e das outras providências. Projeto de lei complementar número 09/2025 está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei complementar número 09/2025 aprovado por unanimidade sem discussão. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 03/2025. Projeto de lei número 003/2025, autoria do vereador Oswaldo Maggi Filho. Súmula. Concede isenção de IPTU e taxa de coleta de lixo para pessoas com TEA, transtorno do espectro autistas e das outras providências. Projeto de lei número 03/2025 está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei número 03/2025 aprovado por unanimidade sem discussão. Em discussão única, a indicação número 043/2025. Indicação de número 043/2025, autoria dos vereadores Eduardo Baptista, Juarez Teixeira dos Santos e Rosa Meire da Silva Martins. Súmula. Indica o senhor prefeito municipal que encaminhe um ofício ao diretor da Itaipu Nacional solicitando a doação de um caminhão prancha e de 2 veículos modelo picape para o município de Orizona. Indicação número 043/2025 está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A indicação número 043 aprovada por unanimidade e sem discussão. Em discussão única, a indicação número 055/2025. Indicação de número 055/2025. 055, desculpa. Indicação de número 055 de 2025, autoria da vereadora Giselda Cristina Borsato Mulatti. Súmula. Indica o chefe do Poder Executivo a revisão de valores da Lei do Plano de Cargos e Carreiras dos funcionários públicos municipais deste município. Indicação número 055/2025 está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Indicação número 055/2025 aprovado por unanimidade sem discussão. Convido o segundo secretário, vereador Antônio Bezerra, que faça a chamada do dia para as explicações pessoais. Vereador Oswaldo Maggi Filho. Peço a palavra. Concedido. Boa noite, senhor presidente, nobres companheiros vereadores, pessoal que nos acompanha, pessoal de casa. Senhor presidente, eu queria começar aqui falando, na verdade, estendendo meus mais sinceros sentimentos pelo falecimento do nosso querido amigo, o ex-prefeito José Degan. Eu lembro que o pai falava para mim, meu pai na época foi vereador, se ausentou do mandato de vereador e foi secretário do Zé. Então eu queria transmitir à família minhas condolências, meus sentimentos pela perda. E, senhor presidente, queria explanar aqui sobre as indicações. Primeiro, que seja levado ao prefeito essa indicação para reparo em muros e calçadas de prédios públicos do município. A gente vê que o município cobra do morador, mas nós temos algumas calçadas também que pertencem ao poder público que está bem deteriorado. Dificulta o trânsito ali do pessoal que faz uso das calçadas, se tem algum cadeirante, se tem um pessoal que anda ali que tem uma dificuldade de passar. Nós temos algumas calçadas do poder público aí que está precisando de reparo. Aproveitar o pessoal novo aí na secretaria, que entende do serviço,
e cuidar desses calçados. Não só as calçadas, os muros também. Tem alguns muros aí que estão bem depredados. Então, essa indicação é para que se faça serviço, cuidado que é nosso. Outra indicação que nós fizemos, eu e o vereador Bila, foi para auxílio no pagamento de taxas para atletas do nosso município. O município paga as taxas para as competições. Só que a gente vê bastante participação de futsal, futebol de campo, o que é mais tradicional para a gente aqui. Só que nós estamos tendo muita novidade. O esporte ele teve uma grande abrangência aí e são praticados algumas atividades individuais. Por exemplo, tem um pessoal que pratica corrida de rua e corrida de bicicleta. Tem o pessoal novo aí que está empenhado aí na cidade, levando o nome da cidade no campeonato de beach tennis. Então, que a Secretaria de Esporte fizesse um cadastro desse pessoal, não aquele que vai eventualmente, mas aquele que está em todas as competições, né? E fizesse o cadastro desse atleta e fornecesse o pagamento das despesas de locomoção, pagamento de taxa para ele poder estar competindo e levando o nome da cidade. Outra demanda, senhor presidente, foi ali com um nome meio reduzido na indicação, mas é uma indicação de um projeto que eu já havia apresentado anteriormente como funcionário e não deu certo, não me deram ouvidos. A gente tem problemas aí de manutenção das praças nossas. São investido bastante dinheiro para a manutenção dessas praças e não tem muito segredo. O mais caro hoje de uma manutenção de uma praça, aí, de uma revitalização, acaba sendo gastos com plantio de flores, folhagens, essas coisas. Eu havia apresentado um projetinho, tinha feito um projetinho apresentado para a Secretaria de Assistência Social e para a Secretaria de Educação. Na época a Secretaria de Educação gostou, mas não foi aceito pela Secretaria de Assistência Social. É um projeto que visa o plantio, os cuidados com mudas de flor. O município adquire a mudinha de flor, pega um espaço na garagem municipal, reúne com a turma da terceira idade, leva as crianças da escola, colocam eles trocar uma ideia com o pessoal da terceira idade, bater um papo. Eles vão aproveitar o tempo que estão lá cuidando das mudas para adquirir conhecimento. Os idosos podem passar esses conhecimentos do cuidado da terra, porque hoje em dia a gente vê que é só celular e essas brincadeiras eletrônicas. E seria, além de produzir as mudas para serem plantadas nas praças públicas, um momento de descontração, tanto para os idosos como para as crianças. Talvez até um contraturno aí. Então não é um projeto difícil, só vai da boa vontade. Eu tenho ele rascunhado, qualquer coisa eu posso encaminhar para o prefeito, conversar com os secretários, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, quiser me procurar, eu tenho ele rascunhado lá. Para o município sair o custo da aquisição das mudinhas, bem mais barato do que se adquirir flores já grandes. E seria muito viável para adquirir conhecimento das crianças e seria usado esse tempo entre os idosos e o pessoal da escola. Era isso que eu tinha, presidente, para o momento. Muito obrigado. Vereadora Rosa Meira Silva Martins. Essa palavra, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, aos demais edis, ao público presente, ao pessoal de casa. Venho aqui falar para vocês como que estamos, na dengue lá, que já saiu na semana passada, o boletim não é atualizado.
Notificados para dengue foram 95 pacientes, positivo foi 21, hospitalizados foram 2, tá, mas já saíram, negativo 34, infelizmente um óbito. Então, no nosso município tão pequeno, já um óbito. Também quero falar aqui para o senhor secretário fazer projeto de lei esse 005 de 2025 que acabou de entrar, para pôr também o nome do senhor Juarez e o do senhor presidente, que eu acabei me esquecendo, me perdoa. E também quero fazer indicação verbal aqui também, em nome também dos dois, do Juarez e do presidente, para ver o projeto para pôr a placa solar no nosso município para todos os órgãos públicos. Gente, a nossa conta de luz é muito alta, muito, muito alta. E se colocar o projeto, essa vai economizar muito. Se vocês tiverem ideia, vocês podem procurar nas unidades, perguntar e pedir, porque esse calor é ar-condicionado. Isso aqui pedi na gestão passada. E se tiver algum projeto que está vindo, que sempre estão indo na Itaipu, me desculpem, mas eu não estou sabendo, mas eu quero que vocês me ajudem nesse projeto, né, para pôr aqui na casa. Também indico o senhor prefeito, vamos fazer um projeto para pôr uma lagoa com brinquedos, ATI, né, playground, lá naquela saída para o seu Emílio, dá para fazer uma lagoa bem legal para as crianças brincar, para os adolescentes, uma ATI para a gente, né, o mais idoso, ir lá fazer os exercícios, e ficaria uma coisa bem bonita, porque Mandaguaçu tem, eu acho muito lindo, só que tem que fazer e cuidar, não é fazer e deixar, né? Então vamos ver essa possibilidade de fazer um projeto para a gente conseguir fazer lá, então, uma lagoa. Também liguei para o senhor prefeito na quinta-feira sobre o passo dos estudantes que eu mencionei com ele na sala. Ele disse assim, eu falei, prefeito, eu não esqueci ainda não, o senhor ficou de vir para custear. Ele falou assim, que está vendo ainda, mas ele vai fazer primeiro o que foi bem cobrado para ele, para mim nem tanto, né? Mas ele é o prefeito. Foi bastante cobrado para ele o passo dos trabalhadores. Então ele disse que vai olhar para os trabalhadores e depois para os estudantes. Eu falei, então tá bom, né? E outra coisa, o Marcos Coveiro, que eu falei aqui na sessão passada, que era para ficar cada um no seu lugar e não ficar fazendo serviços para fora. Venho aqui ao público pedir desculpa para você, Marcos, porque eu vi você pintando bem fio, pintando quebra-molas. Só que eu vi você passando veneno para dengue. Olha que coisa, gente, passando veneno. Então, você está saindo do seu setor para uma boa causa, está faltando funcionário. O Antônio Fortunato não está mais, como todos sabem. Ele voltou para o setor lá dentro da prefeitura. Então, Marcos, você me desculpa, né, que eu falei de você aqui, assim como eu sei elogiar, eu sei criticar, eu também sei falar, né, pedir perdão das coisas que eu falo. Então, você me desculpa, você ficou passando veneno, parabéns, muito obrigada, tá? Eu só tenho que agradecer, porque a dengue não está fácil, funcionários está muito pouco, até que saia esse PSS, né, para a gente pegar mais funcionários. E não é só ali que você faz, está também ajudando, né, o Cláudio e muitos outros setores que estão precisando. Então eu fico aqui, né, meu pedido de desculpa para você e que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos uma semana maravilhosa. Tenho dito, muito obrigada. Presidente, não há mais vereadores inscritos. Peço ao vice-presidente da Câmara que assuma o lugar para mim compor a tribuna para a minha fala. Peço a palavra, senhor presidente. Quer a palavra? Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente, as pessoas que acompanham os vereadores pela rede social da Câmara. Se Deus quiser, vamos logo mais estar com mais qualificação aqui na filmagem.
Não que a Fatinha, coitada, ela não tenha qualificação, mas o equipamento dela não é tão bom. Gostaria de comentar sobre o projeto número 07, de mais 2 vagas, a questão do ACS. Eu não coloquei em votação, até por esperar o prefeito chegar de Curitiba agora essa semana, e a gente conversar com ele juntamente com a secretária. Porque vejo eu aqui que nós precisamos economizar realmente na saúde. E para economizar, acredito eu que é 2 cargos a mais, porque assim, não é certeiro que o Antônio talvez fique no cargo aqui e o César, que pediu a licença dele de 3 meses, fica trabalhando na farmácia. Então, eu acredito que, tendo em vista isso, peço que o senhor prefeito analise primeiro os pedidos para mandar para essa Casa de Leis um projeto que venha talvez abrir mais custo do que já tem hoje na saúde. Então eu acredito que está hoje para economizar, vamos trabalhar junto. Eu sou parceiro aqui nesse sentido. Sobre o projeto da dengue, vejo eu aqui que nós temos que realmente agir. Vejo eu, hoje o Oswaldo comentou uma coisa aqui que enquadra até a questão da dengue, mobilidade urbana. Carro obstruindo calçadas, lixeiras no meio da calçada e muita coisa que não vem de encontro realmente do que aquilo que a gente está tendo em vista, que é o combate à dengue e a obstrução das calçadas e da mobilidade urbana. Se queremos a cidade bonita, nós temos que colocar lei. Eu acho que agora está na hora. Eu acho que a lei está aí para ser aplicada aqui nessa Casa de Leis. Os fiscais estão na prefeitura, são parceiro deles, que eles comecem a notificar também a questão da mobilidade urbana. E a prefeitura, ela deu o sinal de respaldo do RECAP. Rodrigo acatou o recurso estadual, Janilson inclusive concluiu algumas ruas que faltavam, e por parte, Janilson já está correndo atrás de mais recurso para aplicação de RECAP e asfalto novo. Só que em sequência a prefeitura também tem que cobrar, porque os moradores cobravam no buraco, a gente não podia estar meio engessado de cobrar as calçadas porque as ruas estavam uma vergonha. Só que agora as ruas estão recapeadas, está fazendo asfalto novo, galerias novas, nós temos que cobrar a questão da mobilidade urbana agora. Eu acho que a questão da notificação das calçadas novas, a mureta ali nas datas, para a sujeira não vir para o asfalto. Deu dó ali em frente do César. A chuva, quando chove um pouco mais, ali enche de terra. Não estou dizendo que a terra vem da oficina do César, porque ali é bem abaixada e não tem saída da água. Então, assim, eu acho que a prefeitura agora tem que fazer a parte dela. Parar de assumir o papel de bom menino e também fazer a fiscalização. Eu acho que nós estamos aqui para cobrar o secretário e agora eu, assim, a partir de hoje em diante, vou começar a cobrar isso aí, porque, assim, eu acho uma vergonha aquilo ali encher de terra, e algumas pessoas que receberam o RECAP, receberam o recurso, e até mesmo ruas novas no município, deixar a cidade suja da forma que está. Outra coisa, gostaria de comentar sobre o Vale Alimentação, como o Oswaldo colocou um valor, a Miriam indicou outra coisa, os vereadores nossos indicou, então foi colocado de novo a indicação e votação para mais esclarecimento. A pessoa falou, não ficou tão... não tem como fazer emenda da indicação, então foi votada de novo a indicação, por isso que eu peço desculpa aos senhores que a gente colocou de novo em votação. Outra coisa que eu gostaria de comentar com o prefeito, ele veio aqui, teve um diálogo com os vereadores, gostaria do mesmo diálogo com o secretário, com todos, que viesse essa casa, passa todo o calendário da sua pasta durante os 4 anos, talvez de ano em ano, passar o calendário da pasta, o que vai ser feito, qual a previsão, vai ter festa, não vai ter isso, não vai, assim, para não deixar uma coisa vazia. E cobrando do secretário, vou cobrar da senhora Terezinha. Eu fiz a indicação para o prefeito, logo no começo da gestão, que fosse criada uma comissão para que fizesse essa festa do milho, que não fosse só centralizado nela. Tivesse a comissão do dinheiro, a
comissão talvez de segurança, porque assim, a comissão das barracas, que descentralizasse toda a parte de dinheiro onde houver realmente a secretária envolvida. Porque eu acho injusto, ela tem a participação do pessoal da terceira idade na comida. Eu acho que no dinheiro, eu acho que devia o prefeito convidar alguns vereadores daqui a fazer parte dessa comissão. Estou aqui pronto. Inclusive, acredito que alguns vereadores também estejam prontos para participar dessa comissão. Porque assim, é muito custo, é muito gasto, não estou desconfiando dela. Para nós vereadores deixar talvez só na mão dela. Então vamos conversar com o senhor prefeito e ter um diálogo com essa secretária. Comentei há poucos, acho que foi no sábado ou domingo, eu passei no frente do colégio, vi lá que o padrão já estava pronto, comentei com algumas pessoas da educação e tive a oportunidade de conversar com a equipe da Maria Vitória sobre o colégio professor Benoil Francisco Marques Bosca, dos ar-condicionado. Eu não sabia que tinha ar-condicionado já comprado, eu só sabia do padrão, na qual foi a Maria Vitória que cedeu essa emenda, e ela disse que vai inclusive trazer mais recursos, mas os ar já estão comprados, a deputada ligou na Secretaria de Educação e agora só falta licitar a colocação do mesmo. Então assim, até pedir para ela, se tiver alguma coisa que impeça o governo do estado fazer isso aí, que solte logo isso aí, para que a gente pegue e coloque logo esses ar no colégio do professor Benoil Francisco Marques Bosca. E ela me garantiu que, se Deus quiser, nos mais próximos dias vai liberar mais dinheiro para o colégio do professor Benoil. E gostaria também de deixar o meu sentimento aqui e agradecer também a todos vocês, vereadores, sobre a disponibilidade da casa, porque foi assim, eu nem consegui pedir autorização para todos, porque assim, a hora que eu cheguei, e foi tão rápido que daí, coitada, a Fatinha me socorreu, a gente cedeu a casa para o ex-prefeito Zé Degan. Meu sentimento a toda a família, deixo aqui, e peço até desculpa aos senhores que eu não pedi autorização para vocês, mas assim, como foi um ex-prefeito, um ex-político, eu cedi a casa para o velório. Sem mais, tenho dito, muito obrigado. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.